Então tá bom. Então eu vou fazendo algumas perguntinhas e aí Tá, você vai me respondendo à medida que for se sentindo tranquilo com isso e pode acrescentar outras coisas caso você ache necessário, tá bom? Fique tranquilo. tá legal. Então tá bom. Então você foi presidente da ABEG entre 2020 e 2022, isto? Sim, correto. Uhum. Então é recente ainda, né, a tua presidência. Você acompanhou mais ou menos esse período mais contemporâneo, né, da associação? Eu peguei um momento um pouco complicado na Bege, né? Que foi o momento da pandemia, né? Eu lembro que nós fizemos um encontro aí no Paraná, foi em Ponta Grossa, e foi onde ficou decidido que o encontro seguinte, né, seria em São Paulo, na SPM, juntamente com a ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP. Então, ia fazer em conjunto. E eu me recordo que eu estava a gente já estava preparando todos as coisas para organizar o evento. Aí eu tinha uma reunião na SPM com o pessoal do marketing, alguns coordenadores, para a gente poder decidir as coisas, o que ocorreria. Foi quando eu cheguei para essa reunião, já estava aquele burburinho de pandemia, não sei o quê. Eu cheguei para aquela reunião e as coisas não, começou a demorar. Eu esperando ali, eu leciono na SPM, né? Eu leciono, eu esperando, não sei o quê. Aí sai a Beth, que era a coordenadora do curso de jornalismo, falei, Ivan, acabei de sair de uma reunião com a diretoria, onde foi proibido qualquer evento que reúna mais que, sei lá, 5 pessoas. Ou seja, estava praticamente cancelado ali. Putz, e aí a gente tinha que replanejar tudo. E aí foi conversando com alguns professores ligados à BEG, com o Denis lá da ECA, que era a pessoa que ia nos receber lá, e a gente estava fazendo juntos. E aí a gente decidiu, falou, olha, só sobra um meio, online, né? Online. E logo na sequência que aconteceu isso, acho que na semana seguinte, eu tinha uma oficina que era na parte da tarde, né? E eu cheguei na SPM por volta de 1h30, por aí, não sei o quê, a oficina começava às 2. Eu já encontro os alunos ali na entrada. Aí chegaram para mim, mas vai ter oficina? Eu olhei para ele e falei, mas por que não deveria ter? Não, que nós recebemos um e-mail que as aulas estão tudo suspenso na SPM. Putz, eu falei, como é que é? Ele falou, nós recebemos, foi disparado um e-mail agora. Aí, legal. Eu falei, não, vamos subir para a sala, que eu quero dar uma olhada, que se vocês receberam, eu devo ter recebido também. Ou seja, no trajeto da minha casa até a SPM, as coisas aconteceram. Aí cheguei lá, tinha as orientações que não haveria mais, não teria aula, não sei o quê, e tal, 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 e que aguardasse instruções. Na sexta-feira já foi suspenso, as atividades que teria de sábado lá também foi suspenso, e aí fui para casa, e aí você começa a receber as informações. Aí a SPM, pô, a SPM foi maravilhosa. Na segunda-feira, minha aula era às 7h30 da manhã. Segunda-feira, às 7h30 da manhã, eu já estava conectado dando aula para a garotada. Só que é o seguinte, eu não dominava o Zoom como a gente domina hoje, então eu tinha um curso de captação na terça-feira, e aí, mas entrei e a gente fez uns testes aí no domingo, entrei na segunda-feira, consegui desenvolver atividade com eles, ou seja, nós não paramos, mas aí começou tudo online, né? E a minha posse
na presidência da BEG, ela falou, até aí o Marcelo ainda era o presidente, né? Porque eu ia tomar posse no evento de São Paulo, né? Então, aí a minha posse foi online, a eleição foi online, aí foi todo período online, sem contar que foi um período aí que a gente tinha no governo aquele ser que, se Deus quiser, vai para Papuda logo logo, é, e o MEC nem conversava com a gente. E, né, ninguém, então não tinha, a gente não tinha acesso a governo. Não, a gente não tinha recurso, a gente não tinha nada. E aí nós começamos, aí o que que a gente faz no momento complicado? Vamos chamar os amigos, né? Então aí começamos. Quem podemos chamar? Ah, o Eugênio Butti. O Eugênio, eu trabalhei com ele na Casper, né? Colecionei na Casper. O Eugênio era de lá. Aí um período quando eu vim para a SPM, o Eugênio também estava na SPM e agora ele está na ECA. Então, Eugênio Butti, ok. Então, vamos chamar Eugênio para fazer a aula inaugural. Aí começamos a organizar. Aí, se eu não me engano, foi o Caio Túlio, foram pessoas todas chegadas, todas amigas, né? E conseguimos organizar, né? E eu acho que foi nesse que a gente conseguiu também da Colômbia, não, da Colômbia não, de Rio, eu lembro o nome dele. Ele é dos Estados Unidos, não sei o quê, brasileiro, não sei, e também entrou online com a gente. Então foi um evento assim meio na correria e a organização. E outra, a gente não tinha, ainda não dominava essa questão do online, né? Aí eu ficava vendo televisão aqui, tentando imaginar o que que a gente poderia fazer. Aí eu vi na Globo News, né, os caras no estúdio, os jornalistas no estúdio, com os outros no telão. Aí eu comecei a imaginar, falei, pô, se a gente fizer, né? Se a gente tiver no auditório com alguém presencial, a gente pode fazer então, essa pessoa aqui, mesmo que ela esteja sozinha ou em dois, mas com outro projetado no telão, que as pessoas que estão assistindo elas vão ver o que está acontecendo. Aí começamos a montar os esquemas. E lógico que o de São Paulo ainda foi meio ali na raça mesmo. Aí no ano seguinte a gente não tinha muito o que fazer, continuava tudo fechado, tudo com problema, então nós falamos, não, vamos fazer na Unicamp, vamos manter o evento em São Paulo, né, porque fica mais fácil para a gente aqui organizar. Aí organizamos com o pessoal da Unicamp. Então, esse encontro seguinte foi na Unicamp. E o meu último evento foi o do Piauí, foi Teresina. Já começava a surgir, já tinha a vacinação, já começava uma certa abertura, ainda muitas pessoas com medo ainda, mas eu fui para Teresina, alguns professores foram para Teresina, e de lá nós fizemos, aí o Jorge Pedro Souza conversou com a gente, ele fez a aula inaugural, ele conversou com a gente do Porto, né, de Portugal, e aí foi um evento já começando essa retomada. Mas eu fiquei tão desgastado nesses 2 anos que eu fiquei, por causa desse negócio de pandemia, não sei o quê, que quando terminou, eu falei, olha, eu não quero reeleição, eu tinha direito a mas eu falei, olha, quero passar, não sei o quê. Foi, Marlúcia, assumo, não sei o quê. E aí a Marlúcia assumiu ali em Teresina e eu me afastei, né? E foi um período que eu cheguei e falei, olha, eu fiquei tão esgotado que eu falei, eu vou me afastar um pouco, né? No ano seguinte, que foi em Manaus, eu falei, não, eu ainda vou para Manaus, ainda precisava ajudar ali, a Marlúcia ainda estava, e ela estava fazendo, acho que o pós-doc em Portugal,
né? Ela precisa de ajuda, então eu acabei indo para Manaus também, apresentei trabalho, coordenei grupos, não sei o quê. Aí, o ano passado, que foi em Goiânia, eu falei, eu vou quiser colocar meu plano em prática, descansar um pouco. Aí a Marluce começa a falar, não, mas você tem que ir para Goiânia. Eu falei, não, mas não tenho, eu não escrevi trabalho. Não, mas você tem que ir, não sei o quê. Mas tem que ir por quê? Ela falou, olha, todos os ex-presidentes vão ser homenageados. Pô, e você tem que ir. Eu falei, puta, lá vou eu para Goiânia. Aí fui para Goiânia. Né? E aí, nesse daqui, inclusive, eu falei com ela essa semana, eu falei, olha, eu não vou para Curitiba, né? Eu ainda estou em fase de. Eu quero voltar aos poucos, né? Mas foi mais ou menos isso a minha administração aí na presidência da BEG. Mas acho que foi legal, a gente conseguiu alguns avanços, mesmo com todos esses problemas, a gente conseguiu alguns avanços. Irivan, eu imagino que nesse período foi muito importante uma associação que nem a ABEG para apoio mesmo, para troca de experiências entre os professores, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho qual que foi o papel da associação nesse sentido, por favor. A gente procurou fazer alguns encontros online, né? Sempre tentando ajudar, e junto com as outras associações que nós temos pelo Brasil inteiro, né? Então, a gente se aproximou muito deles e aí a gente foi desenvolvendo algumas atividades online, até para fortalecer, até para não deixar, principalmente os professores aí numa. Professores, alunos, né? Todo um grupo de pessoas que necessitavam de uma ajuda, porque ajuda do governo federal a gente não tinha, né? Aliás, o governo federal não conversava com a gente. Então, a gente era para eles ser de outro mundo, né? E aí a gente se uniu, né? Praticamente várias associações, desenvolvemos várias atividades, desenvolvemos vários trabalhos, e isso foi importante esse momento de transição, esse momento complicado aí, foi um aprendizado para todo mundo, né? Perfeito. Eu acho que você pode comentar, já aproveitando o gancho, o Guilherme me passou, né, o Guilherme Carvalho me passou um roteirinho, assim, mais ou menos, sobre as informações de cada entrevistado. E uma das coisas que ele falou que você poderia comentar é sobre a aproximação justamente da BEG com a SBPJOR. Eu imagino que tenha sido mais ou menos nesse período, né? Sim, na realidade, essa aproximação com a SBPJ ela começa já na presidência do Marcelo, que foi o meu antecessor, que é de Ponta Grossa. O Marcelo, o João Paulo, que era presidente da SBPJ, ele vinha nos nossos encontros, ele apresentava trabalho, ou seja, como professor de jornalismo, ele vinha e participava. E quando ele assumiu a presidência lá, o Marcelo já começou a trocar algumas ideias com ele, e quando o Marcelo me passou a presidência, ele falou, olha, eu acho que tem uma aproximação, a gente pode fazer um encontro lá em Campo Grande, que é onde ele leciona. Aí ele falou, legal, então esse encontro, talvez o que foi na Unicamp, se não fosse a pandemia, talvez fosse em Campo Grande, né? Então a gente tinha todo essa aproximação. E a partir daí a gente começou a se aproximar muito da SBPJ, né? E os nossos professores, vários também, são filiados à SBPJ, e aí eu acho que foi muito importante, porque de todas as associações que nós temos, a SBPJ é a que mais se aproxima da gente. É uma instituição que também fala do jornalismo, né? Então, para a gente foi muito legal, para eles foi muito legal, e essa parceria aí, eu acho que ela tem vários frutos para ser colhido aí para frente. Outra coisa, professor, você foi na tua gestão, né, entre 2020 e 2022 que foi instituído um novo site da ABEG. Como que foi esse processo, por favor?
tudo online, tudo naquelas correrias, mas foi nesse momento. A gente tinha um problema muito sério com o site, então hoje está bem melhor, né? Então a gente vem avançando, mas ele era a gente usava para a inscrição do trabalho, a gente usava aí um aplicativo que era eu acho que era Free, se eu não me engano, mas ele tinha muitos problemas e era muito complicado. Nossa, quando a gente tinha inscrição de trabalho, eu me recordo que na minha. Eu era vice-presidente, então, com o Marcelo, eu passava dias e às vezes de madrugada conversando com professores, ajudando a eles submeter os trabalhos, de tão complicado que era. Né? E como a gente conhecia um pouco mais, né, sabia os atalhos, a gente ajudava os professores. Aí nós falamos, olha, não dá, nós temos que modernizar esse site. E aí nós fizemos a reformulação, né? Colocamos para a diretoria, todos nós palpitamos, e aí nós trocamos, mudamos o site, e o site ficou mais moderno, ficou mais intuitivo, né? Ainda mantivemos alguma coisa do passado, mas outras coisas lá para frente que iam sendo mudado aos poucos. A gente não podia chegar de uma hora para outra também mudar. E um outro grande problema era minimizar o máximo perda de material, né? Que sempre que tem essas migrações, nossa, o cabelo fica em pé porque você fala, pô, e se perdeu? E se acontecer isso? Né? E a gente tenta evitar isso ao máximo. E aí houve todo um processo, nós conseguimos, contratamos uma empresa que trabalha com site, eles desenvolveram o site para a gente, o site ficou mais moderno, ficou mais intuitivo, que é o site que nós usamos até hoje. Lógico, precisa ter alguns ajustes, tem, mas isso é caro. E a BEG não é uma entidade rica, aliás, é uma entidade pequena, né? Mas é uma entidade que a gente depende aí dos nossos associados para se manter, né? Dificilmente a gente, em um ou outro evento, a gente consegue algum patrocínio para fazer algum evento ou tudo mais. Mas eu acho que foi um dos grandes avanços nossos, foi esse novo site, porque mudou ali a cara e as pessoas começaram a entender um pouco melhor. Excelente, professor. Agora, as minhas duas últimas perguntas são um pouquinho mais filosóficas, assim. Um pouquinho mais, né? A gente consegue devagar um pouquinho mais, mas eu vou pedir para o senhor fazer justamente o contrário, apesar de elas pedirem um pouco mais desse. Porque assim, eu tenho a limitação de 10 a 15 minutos na produção do mini documentário. Então, eu vou pedir para o senhor descrever. O que que é jornalismo para você? De preferência em uma frase, em poucas palavras. Uma frase é quase impossível, né? Mas, assim, uma resposta um pouco mais direta, por favor. Nossa, acho que é bem complicado, mas o jornalismo, É ele, mesmo, aham. o jornalismo, na minha opinião, é a arte de informar sempre pautado na verdade, né? O jornalista ele não informa para ele informa para o público. Nós somos prestadores de serviço, né? E é isso que a garotada tem que entender. Ah, influencer não é jornalista. O jornalista, ele tem a ética jornalística, ele tem que se preocupar sempre com o público, né? E muitas vezes lecionando, dando aula, não sei o quê. E aí a gente fala, olha, eu posso entrevistar minha avó? Não. E aí a gente começa a falar, olha, explicar, falou, não, isso daí é interesse próprio, né? Então, nós podemos viver aquele problema que nós vamos relatar, mas nós temos que buscar fontes lá fora, né? Então, o jornalismo, acima de tudo, é verdade, é informação, é ter respeito pelo público, ter respeito pelo seu entrevistado. Tem hora que a gente tem que pedir licença, tem hora que a gente tem que empurrar a porta, entrar e fazer.
mas isso faz parte do jornalismo. Perfeito, professor. Conseguiu tranquilo. Nossa, ótima resposta. E a partir dessa resposta que o senhor me deu, eu queria que você me contasse qual que é o papel da ABEG para esse jornalismo que você acredita, que você passa para os seus alunos todos os dias. Qual que é o papel da ABEG? A Béja ocupa um papel fundamental, o papel de orientar professores, de orientar estudantes, porque hoje nós abrimos também, foi na minha gestão que a gente abriu esse GP aí para que estudante pode participar. Eh, então, a BEG ela tem um papel fundamental de aproximar professores do Brasil inteiro, de fazer essa troca de experiências. Então, esses eventos da BEG é super importante porque você vai e você conhece gente do país inteiro. E aí você tem troca de informações. Muitas eu trabalho com. Eu já estive em Curitiba pelo menos umas 3 vezes dando workshop, não sei o quê, na Federal, no Sesc que tem aí no centro, dando oficinas. E eu trabalho em todos os eventos aí, pelo menos acho que os 5 últimos, eu dei oficina de um negócio que eu chamo de foto, áudio, reportagem, onde eu misturo fotografia, o áudio do rádio, né, e transformando num vídeo e criando uma grande reportagem. Então, com fotografias, a gente vai criar depois um vídeo, né, e contando essa história, contando aquilo que a gente quer passar. E isso é extremo. E em cada lugar todos os eventos que a gente fazia, em todos os lugares, uma das oficinas mais procuradas, uma das oficinas que o pessoal queria era a minha, né? Então, é, a BEG tem esse papel, unir os professores, agora os alunos já eu acho que foi acho que foi do evento lá de Campinas, né, da Unicamp, que a gente começou a escrever os trabalhos dos alunos, em Teresina nós tivemos, e está sendo o GP mais que recebe mais trabalhos, por incrível que pareça. Então, a participação estudantil ela é muito importante e a BEG está fazendo essa ponte, né? Futuros professores, né? Futuros pesquisadores, já está trazendo para o mercado, está trazendo para os encontros, para os congressos. Isso é extremamente importante. Esse é o papel da ABEST, é defender o jornalismo, defender professores de jornalismo, defender estudantes de jornalismo. Esse é um papel fundamental da ABEST. A ABEST não pode se desviar desse caminho, né? Muitas vezes é preferível ser uma associação pequena, mas com foco naquilo que nós queremos, ou naquilo que nós acreditamos, ou naquilo que nós almejamos, do que ser uma associação grande e se perder, né? E de repente você vai falar, e agora? O que nós vamos fazer? Não, é preferível ser pequeno, mas consistente. Perfeito, professor. Da minha parte era isto. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você acha que possa acrescentar para a nossa história, para o nosso documentário. Eu acho que você abordou todos os pontos importantes aí da BEG, da minha gestão, Uhum. né? Às vezes eu fico preocupado, falo, pá, não vou para Curitiba, aí dá a impressão que a Marúcia pode pensar, "Ah, não, pô, ele vai estar chateado. Não, não estou chateado, é aquele momento que eu falei, eu quero ter algum momento para falar, espera um pouquinho, deixa eu eu quero assistir online, eu quero, de alguma maneira eu vou estar olhando. É lógico, quando voltar com todo o gás, voltar com toda a vontade de contribuir e ajudar os companheiros, principalmente nessa luta aí pelo diploma de jornalismo, acho que é extremamente importante para a nossa categoria, que a gente consiga, e o próprio público, né? Ter pessoas de confiança, pessoas formadas, pessoas com ética que fale no jornalismo.
Eu acho que esse é um caminho futuro para a BED, né? De futuro e atual, né? Não adianta. Sim, sim, com certeza. E a Marluce, a Bege, no todo aí, mas da gestão e da Marluce, ela tem se aproximado bastante. A gente teve sempre uma parceria muito boa com a FENAGE, né? Então, a gente sempre, tanto é que nós temos o que nós chamamos de pré-encontro, né? Pré-fórum, é um evento feito, FENAGE e a BEGE, onde nós discutimos, né, é apresentado um tema e nós vamos discutir esse tema, que é um tema que envolve um pouco ali o mercado, mas que envolve também o ensino, envolve a educação, que vai refletir no professor, que vai refletir no jornalista de mercado e, lógico, que com isso também nos estudantes. Então, a gente tem essa parceria já há muitos anos. Há muitos anos, sempre, os nossos encontros são abertos, geralmente é na parte da tarde, é antes da abertura oficial, por isso, pré-fórum, né, que antigamente era Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, que isso também era um empecilho que nós tínhamos, né, porque quando você falava Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, só professor pode participar. E a gente queria mudar isso, a gente não conseguia crescer porque existia essa visão. Foi quando o Gerson, eu me lembro que foi no encontro lá em Recife, na época eu estava na Federal de Viçosa. O Gerson apresentou essa proposta. Nossa, na hora que ele apresentou essa proposta, já não que não foi discutido, todo mundo foi contra. Mas nós entendemos a mensagem e o Gerson tinha razão. Aí, e naquela época, o encontro era de 2 em 2 anos. A gente teve esse período, aí conversando com o Gerson, aí em algum momento eu falei, olha, eu apoio a tua proposta. E aí começamos a discutir e preparar e elaborar melhor para que se mudasse para a Bélgica, né? Houve uma resistência grande, mas a gente conseguiu. E acho que em Goiânia, não nesse do ano passado, no anterior, a gente conseguiu aprovar, né, essa mudança, mas com um período de transição que seria um pouco mais na frente. E, se eu não me engano, o de Ponta Grossa foi o primeiro que nós fizemos como encontro, encontro ENEJOR, né, que é Encontro Nacional do Professor de Jornalismo. Se eu não me engano, foi o de Ponta Grossa. Aí ficou e cada vez mais nós fomos fazendo, marcando esse nome. E na minha gestão, eu lembro que a gente fez esse logo, né, com a ajuda de uma professora do Rio, da Ana Paula, o marido dela, que acabou fazendo, aí nos apresentou e a gente gostou muito, e é esse logo que nós usamos até hoje. Perfeito, professor. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu imagino que seja isto, da minha parte é isto. Foi um prazer conversar com o senhor, foi um prazer conhecer o senhor, apesar de não ser pessoalmente, né? Mas foi um prazer conversar com o senhor. Eu conheci a SPM, ISPM ano passado. Eu fui no congresso da Abrage. E aí, Ah, tá. nossa, muito lindo o campus. Fiquei encantada, tanto com a cidade quanto com o campus. O SPM, tem um outro campus ali perto também, na Joaquim Távora, que é o mesmo esquema. Talvez mais tecnológico que o nosso, porque lá é SPM Tech, a parte mais tecnológica é lá, Aham. então, umas coisas lá, então, mas é bem legal, né? Quem sabe, pô, a SPM podia abrir uma em Curitiba, né? É Já tem, verdade. já tem em Porto Aham. Alegre, tem em Florianópolis, tem no Rio, e tem algumas outras que é pontual, né? Então vai, se monta alguma coisa, mas vamos ver. Mas o tal negócio, o negócio da SPM não é se multiplicar, é ter Sim, qualidade sempre. Esse é o grande que foco. legal. Essa é a grande discussão. Uhum. Então, a gente não está preocupado, a visão da SPM, ela não se preocupa com o que os concorrentes da cidade e do país estão fazendo. Ela se preocupa com qualidade.
né? E isso é fundamental para que a SPM consiga, tenha todo esse sucesso que tem. Uhum. Perfeito, professor. Então, muito obrigada pela nossa conversa. Estou à disposição. Tudo bem? Tá bom, tá Aham. joia. Então, muito Precisar de obrigada. coisa, dá um alô. Tá bom. Aham, o senhor também, muito obrigada. Tchauzinho, Valeu. até. Tchau, tudo de bom. Igualmente.